Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista, assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral. Estamos aqui com os senhores, com uma série grande de livros que são usados nos nossos cursos da Faculdade Trilógica. E as nossas faculdades aplicam a ciência trilógica em todos os campos, que na verdade se resume ao seguinte: através desta ciência que o Dr. Kepp desenvolveu, nós promovemos a desinversão do mundo, dos seres humanos, do que está invertido dentro de nós, do que está invertido na sociedade, nas práticas humanas, e que está levando ao adoecimento global. Não é aquecimento global, adoecimento global. E é importante que nós tenhamos consciência disso, se nós queremos ver, novas gerações ainda vindo por aí. Dr. Kepp. Respeito da física, Porque Isaac Newton, ele praticamente começou, na opinião dos ingleses, a criar a ciência. E a ciência que o Isaac Newton criou é uma ciência assim parcial só e imperfeita e de qualquer maneira errônea, porque os elementos psicológicos, os elementos mais assim profundos, o Isaac Newton, ele não colocou na nova ciência que ele criou, que seria, através só da matéria. E eu com César e o Roberto Frascari, lá na Inglaterra, estudamos uma questão e eu gostaria até que o César falasse alguma coisa de como, nós tratamos agora essa questão científica, colocando os elementos escondidos que o Isaac Newton não conhecia. Então, a questão da ciência, que é começada assim na questão, vamos dizer, material, é uma ciência, de uma certa forma, anticristã. Então, o fato interessante que eu estava pensando esses dias é que há uma ideia que um dia viria aí um anticristo, um personagem terrível, que iria ter uma força incrível, iria destruir praticamente a humanidade, o planeta. É interessante essa ideia que colocam, que viria então um dia um indivíduo contra o que Cristo, contra praticamente a ideia de Deus aqui no mundo e na ciência. O que eu quero dizer é o seguinte: nós vivemos vamos dizer, ciência, nós vivemos numa sociedade anticristã. Portanto, a gente pode dizer que a ciência moderna é o anticristo que veio. Então, quando se estuda, por exemplo, a questão da física, que eu coloquei o nome de
de questão de energética, né? Eu pus não a física, mas a energética. A questão da energética, na base de tudo, a física praticamente ignorou e coloca a energética vindo da matéria, e não a matéria vindo da energética. De maneira que o que fizeram na ciência está destruindo a humanidade, né? A sociedade que coloca toda a base na questão assim da vida material, a humanidade está usando a matéria, tirando a energia da matéria, que é o mínimo que existe na matéria. Na matéria é o resultado de uma parte da energia, portanto, usando a eletricidade, a gasolina, tirando toda a energia do mundo através da matéria, está destruindo a humanidade. Então, essa a ideia, né? A descoberta que nós fizemos, mostrando o seguinte, que não só a questão assim da física errada, colocando o inverso, né? A energia vindo da matéria e não a matéria vindo da energia, é uma ideia errada que a ciência trouxe. Então, um país, não tanto como o nosso, mas o país americano, ele usa a questão da eletricidade de um modo assim intenso em todos os setores. Então, se um dia parar com a questão das hidroelétricas, com o uso da matéria para tirar energia, aquele país para. Por isso que o americano, em geral, não aceita bem essa ideia. Mas o pior é que ele, não aceitando, está destruindo o próprio país e os países em que eles vão colocando, né, vamos dizer, os aparelhos dele. O carro, por exemplo, né? O carro usa não a energia certa, mas o carro usa gasolina que dá um pouquinho só de energia. Ou então os motores, né? Qualquer motor tira a energia da matéria. Então, essa inversão está acabando com a humanidade. Então, o pessoal pensa, mas o que acontece, né? Então, como é que a gente vai fazer? A descoberta a gente já fez. Por exemplo, aí, esse motor, né, do ventilador é de energia ressonante. E aí, 70%, 80%, 90% da energia que emite capta no ar. Não é energia que capta da eletricidade, que tira, por exemplo, da matéria, do material e estraga a humanidade. Pelo contrário, né? Esse nosso ventilador traz a energia certa, substancial, que alimenta, que faz crescer, né, as plantas, faz crescer assim a saúde. É uma energia criativa e não destrutiva como a energia que foi usada até agora. Quer falar um pouco? Sim, Dr. Kepp. Não sei se o senhor sabe, mas existe um dado da Agência de Energia Europeia que diz que de toda a energia elétrica produzida pelas usinas no mundo, 47% é destinado a motores.
47%, é quase metade da energia do mundo vai para motores. Então, nós estivemos na época, né, Dr. Kepp, na China, participando de um congresso chinês oferecido pelo governo chinês. E nós fomos uma das únicas empresas estrangeiras que participou desse congresso. Tinha mais de 2.000 empresas. E lá eles disseram que a política da China é reduzir o consumo de energia elétrica dos motores. E eles falaram que se a gente conseguisse reduzir de 3% a 5% o consumo, eles seriam capazes de eliminar 3 usinas do tipo de Itaipu de funcionamento. 3%, Dr. Kepp. E o Kepp Motor, ele chega a economizar, às vezes, 50%, 60%, 70%, 80% de energia. Imagina a quantidade de energia que a humanidade economizaria e passaria a usar para o desenvolvimento, e uma energia limpa, se passasse a usar o Kepp Motor ao invés desses motores elétricos convencionais. É impressionante esse dado. E o pior, né, é que a energia que usa atualmente tira, vamos dizer, os motores, né, que usam em todo sentido ultimamente, tira também a energia nossa. E nós estamos, assim, morrendo cedo por causa disso. Estamos tendo doença por causa disso. A energia elétrica, né, Dr. Kepp, como o senhor explica bem, ela é uma energia desequilibrada, então ela retira o equilíbrio da gente, da natureza. E a energia magnética ressonante desse motor é o oposto. Ela está de acordo com a natureza e ela fornece energia magnética para a natureza. Então, esse tipo de motor é um motor a favor da saúde, do bem-estar. E o outro motor tira o bem-estar e a saúde. Então, esse ventilador, por exemplo, né, ele traz a energia essencial para o ser humano que usa. Esse ventilador, ao contrário, né, ele, em vez de sugar a energia nossa, como a eletricidade faz, ele traz essa energia do ar, né? É difícil, né, uma pessoa perceber, mas a questão, por exemplo, do fogo, né? Então, o pessoal pensa que o fogo, qual é a ideia, né, da ciência atualmente, né, do Einstein, que o fogo é a velocidade da luz ao quadrado. Então, que tudo que tem uma velocidade da luz ao quadrado pega fogo. Não é assim, ao contrário. O fogo vem que quando há uma velocidade muito grande de um motor, ele capta, vamos dizer, essa energia assim muito forte, que é uma energia assim, vamos dizer, de fogo mesmo, e que praticamente incendeia. Então, o fogo vem também da energia essencial que nós temos. Como é que o Newton chama, né? Energia escalar. Então, essa energia escalar, assim, usada, por exemplo, no Sol, né? O Sol que é um astro que tem uma velocidade fantástica, né? Então, essa velocidade que ele tem cria uma auréola assim clara, né? Fogo, então, a questão da claridade vem vamos dizer, da captação da energia essencial que existe no ar. Então, o brilho do Sol, né, Dr. Kepp, vem por esse movimento do Sol, que ele fica captando essa energia do espaço e transformando essa energia em brilho, aquele brilho e o calor, né? Então, nós estamos
mostrando que a ciência em geral é uma ciência anticristã, vamos dizer, que o anticristo não está por vir, já está aí há quantos séculos, né? 2, 3, 4, 5 séculos que a ciência foi criada, eliminando mesmo Deus. Sabe, Dr. Kepp, nisso que o senhor está falando, me vem à mente a ideia, por exemplo, do remédio na medicina. Porque se o Newton falou que a energia vem da matéria, hoje os médicos acreditam que a saúde vem de remédio. Então, se a pessoa está doente, ela vai tomar um remédio para ter saúde. É o mesmo erro, exatamente o mesmo erro. É o mesmo erro, porque toda substância material tem uma indicação, mas 2, 3, 4 contraindicações. Quer dizer, um medicamento qualquer pode ajudar num ponto, mas em outros sentidos, em outros pontos, é uma energia venenosa, né? É uma substância venenosa que também é prejudicial ao organismo. De maneira que foi bom o senhor lembrar, né? O rapaz que estuda medicina, ele estuda a medicina assim tradicional, atual. Ele usa como ser anticristo, né? Então, quem estuda medicina é anticristo, quem estuda direito é anticristo, quem estuda qualquer campo, assim, nas universidades, eu gostaria de ver com a questão do direito, por exemplo, doutor Rodrigo, se existe uma lei humana, né, uma lei da advocacia que é contra a lei divina, ela tem que ser vamos dizer, errônea, né? É falsa, né? É isso? Então, exatamente isso, Dr. Kepp, porque a lei ela não pode ser imoral, ela não pode ir contra o próprio ser humano. E eu posso dar um exemplo de lei assim. Então, vamos pegar o caso da pena de morte. A pena de morte é uma lei que nós podemos ver que existe nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, e nós temos a lei da guerra, que é uma outra lei também. Então, são leis em si imorais, em si contra a natureza do ser humano, em si contra a divindade. Por isso, são leis anticristãs. Agora, tem inúmeras leis que são assim. Essa é uma lei para todo mundo entender o absurdo que é uma lei que não protege a vida, mas sim que determina a sua extinção. E nos outros campos, né? Também a medicina é o mesmo fator, né? Que trata a pessoa pelo corpo. E a parte psíquica, toda doença vem de uma atitude psíquica. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver o Sidney, né? Se o senhor me permite, eu gostaria de falar das igrejas. Em certa medida, uma igreja, ela acaba sendo também contra Deus, anticristã, apesar de ser estranha a ideia. Mas, veja, na prática, a igreja, ela tende a colocar o bem, a realização, o encontro da pessoa com Deus para o futuro, a esperança numa vida boa após a morte, ir para o céu depois da morte. Mas e o aqui e o agora? E este jardim do Éden que temos agora em nossas mãos, o que fazemos com ele? Vejam bem, a humanidade tende o quê? A destruir o planeta, a cometer todo tipo de injustiça. Então, em certa medida, as instituições cristãs, as igrejas,
acabam, de maneira contraditória, acabam se colocando contra Deus, não ensinando de uma maneira mais correta o que é uma relação com o Criador de fato, aqui, agora, já, nesse paraíso em que estamos. Impressionante, né? Eu estou ouvindo o professor Sidney falar e pensando, professor, quantos religiosos não acabam criando uma ideia de que seria uma heresia o ser humano querer ser feliz aqui e aproveitar, vamos dizer, usufruir o reino divino aqui. Que ele tem que seguir o caminho de Cristo da cruz, sofrer aqui o pão que o diabo amassou, sob influências diabólicas, e no futuro, talvez, então, usufruir da glória divina, né? Junto com Deus. Então, isso cria na mente das pessoas um estado muito patológico de busca do sofrimento, até da negação do bem, negação da vibração, achando que se eles forem felizes aqui, eles estão pecando contra Deus, estão indo contra Cristo. E isso eu considero uma grande heresia e que é praticada por muitos religiosos. Não é uma coisa até antiteológica. Bom, no campo da psicanálise, né, que é nosso campo, a gente nota muito essa questão, porque é um campo muito difícil de lidar, porque quando a pessoa tem um problema mental, vamos dizer, um problema social, a pessoa tem que analisar essa questão, então, da religiosidade que tem, a questão social que tem, para ver em que ponto é que está falhando. De maneira que a psicanálise, vamos dizer, antiga do Freud, é uma psicanálise anticristã. Então, vamos dizer, no sentido científico, ele foi um anticristo. Então, se coloca, por exemplo, a felicidade na matéria, né, no dinheiro, porque, em geral, a ciência fala que para a pessoa ser feliz tem que ter assim, dinheiro, tem que ter poder, tem que ter uma libido assim satisfeita. A própria psicanálise em geral coloca, né, a questão do equilíbrio, como a Melanie Klein, vindo de uma libido, vamos dizer, uma libido correta, uma libido assim autêntica. Isso não é problema nenhum, a vida instintiva é perfeita. É claro que tem pessoas que exageram num campo ou no outro, aí se torna patológica, mas não é a coisa em si. Por exemplo, o dinheiro, né? Não é o dinheiro em si algo assim, vamos dizer, ruim, mas depende do uso. O dinheiro é a riqueza da humanidade, mas se é usado em exagero ou em falha, né, da questão econômica, então é uma coisa patológica. Mas depende do ser humano praticamente o que ele faz com as riquezas que recebeu, né? Então vamos retornar na próxima oportunidade, né, para falar dessa ciência trilogia analítica. Até. Uau, poluição, recursos escassos, mudanças climáticas, chega disso. Vamos falar de soluções.
O Kepler Motor é um motor de corrente ressonante. É o produto de uma nova física chamada de magnetônica, desenvolvida por um renomado cientista chamado Norberto Keppe. O que Keppe fez foi desinverter Einstein, cuja teoria limitou nossas possibilidades tecnológicas, sugerindo que a energia vem só da matéria. Keppe propõe que a matéria é igual a uma energia ressonante dentro do tempo e do espaço. Pois bem, quando os engenheiros idealistas do Kepler Motor compreenderam a magnitude dessa ideia, eles conceberam toda uma nova abordagem ao design do motor. Essa tecnologia única trabalha tanto como motor quanto como gerador. Como Tesla previu, o Kepler Motor acessa uma fonte inesgotável de energia limpa, magnética, capturada diretamente do espaço. A solução para a questão energética do planeta já está em nossas mãos. Estude conosco e contribua com essa mudança tão necessária para o planeta. Conheça as opções de cursos livres e pós-graduação oferecidas pelas faculdades trilógicas. Entre em contato conosco hoje mesmo para mais informações. 11 9 8207 3193. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Keppe e Pacheco.